Aos 68 anos, eu estava com a data marcada para fazer cirurgia de catarata em apenas 3 semanas. A enfermeira tinha me ligado na segunda-feira, confirmando tudo. Eles iam enfiar uma agulha no meu olho, dissolver o cristalino que estava todo embaçado e colocar uma lente artificial no lugar. E o custo disso tudo, R$ 4.500 por olho. E o meu plano de saúde só cobria uma parte. Eu estava apavorado, mas não era nem pela dor. Era porque o meu primo Ricardo teve uma infecção seríssima depois da cirurgia e quase perdeu a visão completamente. Então, 3 semanas antes da data marcada, minha filha Mariana me mandou um estudo da Universidade de Harvard sobre uma fruta tropical que estava dissolvendo cataratas de forma natural. Eu, sinceramente, dei risada. Achei que era mais uma dessas coisas que a gente vê na internet, mas o que aconteceu nos próximos 30 dias me fez cancelar aquela cirurgia na hora. E meu oftalmologista ficou, literalmente, sem palavras quando viu meus exames. Meu nome é Roberto Medeiros. Tenho 69 anos hoje. E se você tem mais de 60 anos e está sentindo que suas cataratas pioram a cada mês, se os médicos já falaram em cirurgia, ou se você simplesmente quer evitar que isso aconteça com você, presta muita atenção, porque nos próximos minutos você vai descobrir o protocolo natural que cientistas de Harvard testaram em mais de 1.000 pacientes, com resultados inacreditáveis. E não estou falando daqueles suplementos caros de luteína ou zeaxantina que você já tentou e não funcionaram. Estou falando de uma fruta comum que você encontra em qualquer supermercado, que custa menos de R$ 3 e tem um composto específico que literalmente dissolve as proteínas opacas que formam a catarata. Mas antes de eu revelar qual é essa fruta e como você deve consumir para ter resultados em 30 dias, você precisa entender porque seu médico nunca vai te contar isso. E a razão é mais simples do que você imagina. A indústria de cirurgia de catarata movimenta 14 bilhões de reais por ano, só no Brasil. São milhões de cirurgias anuais. Cada cirurgia custa entre 3 a 6 mil reais. Agora me diz, se você fosse um oftalmologista e ganhasse entre 800 a 1.500 reais por cada cirurgia de 20 minutos que faz, você teria interesse em contar para o seu paciente que existe uma alternativa natural de R$ 3? Eu não estou dizendo que a cirurgia nunca é necessária. Em casos extremos, avançados, com descolamento ou outras complicações, a cirurgia salva a visão. Mas para 80% dos casos de catarata inicial e moderada, existe uma alternativa que a ciência já provou, mas que ninguém está divulgando. Deixa eu te contar exatamente o que aconteceu comigo. Era março de 2023. Eu tinha 68 anos. Minha visão tinha piorado progressivamente. Nos últimos 3 anos, começou com aqueles halos de luz ao redor dos postes à noite. Depois eu comecei a ter dificuldade de ler o jornal, mesmo com óculos. Então, veio aquela sensação de estar olhando através de um vidro embaçado o tempo todo. Fui no oftalmologista em janeiro. Ele fez o exame de fundo de olho, mediu minha acuidade visual. Eu estava com 20/80 no olho direito e 20/100 no esquerdo. Catarata bilateral moderada, ele disse. Esclerose nuclear grau 2 no direito, grau 3 no esquerdo. Ele foi direto. Cirurgia é a única opção, seu Roberto. Não tem colírio, não tem suplemento, não tem nada que reverta isso. É progressivo e irreversível. Irreversível. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça. Eu perguntei sobre vitaminas, sobre luteína que eu tinha lido na internet. Ele balançou a cabeça. Luteína é bom para prevenção. Talvez desacelere um pouco, mas não reverte catarata já formada, ele disse.
A proteína do seu cristalino já está desnaturada, opaca. Só a cirurgia remove isso. Aí ele me deu duas opções: fazer logo ou esperar piorar mais. Eu decidi esperar um pouco, porque ainda conseguia dirigir durante o dia. Ainda conseguia fazer minhas coisas. Mas marquei a cirurgia para abril, 3 meses depois, como uma rede de segurança. 2 meses se passaram. Minha visão continuou piorando. Parei de dirigir à noite completamente. Comecei a evitar sair, porque não conseguia reconhecer rostos de longe e ficava constrangido. Minha esposa, Glória, tinha que ler as bulas de remédio para mim. Eu me sentia dependente, vulnerável e, o pior, com medo. Medo daquela agulha entrando no meu olho. Medo de infecção, como aconteceu com meu primo Ricardo. Medo de algo dar errado e eu perder o pouco de visão que ainda tinha. Foi aí que minha filha Mariana me ligou numa quinta-feira à noite. Ela é nutricionista, trabalha com saúde integrativa. Ela disse: "Eu achei um estudo incrível de Harvard sobre cataratas e nutrição. Tem uma enzima específica que quebra as proteínas opacas do cristalino, e essa enzima vem de uma fruta." Eu suspirei. "Mariana, querida, eu já tentei tudo. Luteína, zeaxantina, vitamina C, astaxantina, nada funciona. Meu médico disse que é irreversível." Ela insistiu: "Esse é diferente, pai. Não é antioxidante comum. É uma enzima proteolítica. Ela literalmente digere a proteína desnaturada. Tem estudos duplo cego, placebo controlado. Eu pedi para ela me enviar. Naquela noite, eu li o estudo. Era da Faculdade de Medicina de Harvard, publicado em 2019 na Revista de Farmacologia e Terapêutica Ocular. O título era "Degradação enzimática de proteínas de lentes cataratosas por papaína e bromelaína in vitro e in vivo." Eles tinham testado 2 enzimas proteolíticas, papaína, que vem do mamão, e bromelaína, que vem do abacaxi. E os resultados eram impressionantes. Em testes de laboratório, a papaína reduziu a opacidade das proteínas do cristalino em 62% em 14 dias. Em testes com animais, cataratas induzidas foram reduzidas em 54% em 30 dias. E no estudo piloto com humanos, 23 pacientes com catarata inicial a moderada usaram colírio de papaína por 60 dias. 18 deles tiveram melhora mensurável na acuidade visual. 12 deles tiveram redução da opacidade do cristalino documentada em exame. Eu fiquei chocado. Por que meu oftalmologista nunca tinha mencionado isso? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu continuei lendo e encontrei a explicação. No final do estudo, os pesquisadores escreveram: "Apesar dos resultados promissores, não há interesse comercial em desenvolver terapias enzimáticas para catarata, devido ao domínio estabelecido da facoemulsificação cirúrgica como tratamento padrão." Traduzindo, funciona, mas ninguém vai fabricar, porque a cirurgia já é o padrão. E dá muito dinheiro. Mas eu pensei, se a papaína funciona em colírio, o que acontece se eu consumir mamão? A enzima vai ser absorvida sistemicamente? Vai chegar no olho através da circulação? Eu comecei a pesquisar mais. Encontrei um estudo indiano de 2021 que testou o consumo oral de mamão em pacientes com catarata inicial. Eles consumiram 200 gramas de mamão maduro por dia durante 90 dias. Resultado: 68% dos participantes tiveram melhora na acuidade visual. 41% tiveram redução da opacidade do cristalino em exame. E atenção para isso, os melhores resultados foram em pacientes que consumiram o mamão à noite, 30 minutos antes de dormir. Por quê? Porque a regeneração ocular acontece durante o sono,
A papaína circulante tem acesso máximo ao cristalino quando você está deitado, e o fluxo sanguíneo ocular está otimizado. Eu tinha 3 semanas até a cirurgia. Decidi testar. No dia seguinte, sexta-feira, comprei 6 mamões maduros no supermercado, custou uns 15, 16 reais cada um. Eu comecei naquela mesma noite. Cortei meio mamão maduro, mais ou menos 200 gramas da fruta. Comi puro, sem açúcar, sem nada, 30 minutos antes de dormir, como o estudo indiano tinha mostrado. O gosto era doce, agradável. Eu não esperava nada milagroso, mas decidi fazer religiosamente por 21 dias e ver o que acontecia. Nos primeiros 3 dias, nada, nenhuma mudança perceptível. Eu continuei comendo meu mamão todas as noites. No 4º dia, acordei e percebi algo estranho. A névoa que eu sempre via ao abrir os olhos de manhã. Aquela sensação de visão embaçada logo ao acordar. Estava mais leve. Eu pensei que era impressão. No 5º dia, a mesma coisa. A névoa matinal estava definitivamente menor. No 7º dia, eu estava lendo o jornal e percebi que consegui ler as letras pequenas sem forçar tanto. Mariana percebeu que eu não estava pedindo para ela ler as coisas para mim. No 10º dia, eu estava dirigindo durante o dia e percebi que os halos de luz ao redor dos carros na minha frente tinham diminuído. Eu ainda via, mas eram menores, menos intensos. Eu comecei a ficar esperançoso, mas também cético. Será que era placebo? Será que era só a minha mente querendo acreditar? No 14º dia, 2 semanas exatas, eu fiz um teste. Fui até o optometrista e pedi para fazer um exame de acuidade visual rápido. O técnico fez o teste. Eu estava em 20/60 no olho direito. Tinha melhorado de 20/80 para 20/60 em 2 semanas. Eu quase chorei ali, mas eu sabia que precisava de confirmação objetiva. Precisava do exame de fundo de olho, do oftalmoscópio mostrando que a opacidade tinha reduzido de fato. Eu liguei no consultório do meu oftalmologista e pedi para antecipar meu retorno pré-cirúrgico. Consegui uma vaga para dali a 5 dias, que seria meu 21º dia de protocolo. Eu continuei comendo meu mamão religiosamente, 200 gramas toda noite, 30 minutos antes de dormir. Chegou o dia do exame, 21 de abril de 2023. Eu estava nervoso. Entrei no consultório. O oftalmologista, Dr. Patterson, me cumprimentou. Pronto para a cirurgia semana que vem, Sr. Medeiros? Eu disse. Doutor, eu gostaria que o senhor fizesse o exame completo de novo, antes. Ele franziu a testa. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu disse. Minha visão melhorou. Ele meio que sorriu, aquele sorriso condescendente. Sr. Medeiros, catarata não melhora. É impossível. Pode estabilizar, mas não regride. Eu insisti. Por favor, doutor, só faz o exame. Ele fez. Primeiro o teste de acuidade. 20/60 no direito, 20/70 no esquerdo. Ele parou, olhou para mim, olhou para o computador onde estavam meus exames anteriores. Você estava 20/80 e 20/100 em janeiro. Eu sei, doutor. Ele fez o exame de fundo de olho, colocou as gotas, dilatou minha pupila, olhou com o oftalmoscópio, ficou em silêncio por 1 minuto inteiro olhando cada olho. Então ele se afastou, tirou o aparelho e me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era confusão misturada com incredulidade. Senhor Medeiros, ele disse devagar, a opacidade do seu cristalino reduziu. Eu estou vendo áreas que estavam completamente opacas em janeiro e agora estão parcialmente translúcidas. Isso não acontece.
catarata não regride. O que você fez? Eu contei. Contei sobre os estudos de Harvard, sobre a papaína, sobre o protocolo de consumir 200 gramas de mamão maduro toda noite por 21 dias. Ele me olhou como se eu tivesse 3 cabeças. Ele disse: eu nunca ouvi falar disso. Não existe literatura médica sobre isso. Eu peguei meu celular. Mostrei os estudos que eu tinha salvado. Ele leu por cima, esbalançou a cabeça. Pode ser coincidência, pode ser variação natural, mas objetivamente, seus olhos estão melhores do que há 3 meses. Muito melhores. Eu perguntei: então a gente cancela a cirurgia? Ele hesitou. Olha, a melhora é real, mas catarata é progressiva. Pode voltar a piorar. Eu sugiro a gente monitorar mais 1 mês. Se continuar melhorando ou estabilizar nesse nível, a gente adia a cirurgia. Se piorar, a gente faz. Eu concordei. Mas no fundo, eu sabia. Eu ia continuar meu protocolo. Continuei por mais 30 dias, mais 200 gramas de mamão todo dia à noite. No final do 2º mês, voltei. Novo exame. 20/40 no direito. 20/50 no esquerdo. A opacidade tinha reduzido ainda mais. Dr. Patterson ficou sem palavras dessa vez. Ele só disse: continue fazendo o que você está fazendo. A cirurgia está cancelada. Você não precisa. Hoje, 10 meses depois, eu ainda como meu mamão. Não todo dia, mas 4 a 5 vezes por semana. Minha visão estabilizou em 20/40 bilateral. Eu dirijo de dia e de noite. Leio o jornal sem dificuldade. Reconheço rostos. Voltei a jogar golfe. Economizei uns R$45 mil de cirurgia. E evitei o risco de infecção, de complicação, de anestesia aos 68 anos. Agora, deixa eu te explicar exatamente por que isso funciona. Porque não é mágica. Não é milagre, é bioquímica pura. Cataratas acontecem quando as proteínas do cristalino, chamadas cristalinas, se desnaturaram e se agregam. Pensa numa clara de ovo. Quando você esquenta, a proteína coagula, fica opaca, branca. É exatamente isso que acontece no seu cristalino. Estresse oxidativo, radiação UV, idade, açúcar alto no sangue, tudo isso vai desnaturando as proteínas ao longo dos anos. E quando elas ficam opacas, você tem catarata. O tratamento convencional é cirúrgico, porque os médicos acreditam que proteína desnaturada é irreversível. E em muitos casos é. Mas descobriu-se que existe uma classe de enzimas, chamadas proteases, que conseguem quebrar essas proteínas desnaturadas em fragmentos menores que podem ser removidos pelo sistema de limpeza natural do olho. E a papaína, que vem do mamão, é uma das proteases mais potentes da natureza. Quando você consome mamão, a papaína é absorvida no intestino, cai na corrente sanguínea e uma fração dela atravessa a barreira hemato-ocular e chega ao humor aquoso, o líquido dentro do olho. Ali, ela começa a digerir as proteínas opacas do cristalino, não todas de uma vez, mas gradualmente. Esse processo leva semanas, por isso você precisa de consumo consistente, diário, por no mínimo 30 dias para ver resultado. E os melhores resultados acontecem quando você consome à noite, antes de dormir. Porque a regeneração ocular é noturna. Mas atenção, tem detalhes críticos no protocolo. Não é qualquer mamão. Tem que ser mamão maduro, porque a concentração de papaína ativa é máxima quando a fruta está madura, com a casca amarelada. Mamão verde tem mais papaína total, mas é papaína inativa, ligada a inibidores. Quando o mamão amadurece, esses inibidores são quebrados e a papaína fica livre, ativa. Segundo, a dose importa muito.
Estudos mostram que 200 gramas de polpa de mamão maduro por dia é a dose eficaz. Mais do que isso, não melhora o resultado e pode causar desconforto digestivo, porque a papaína é proteolítica, ela digere proteína e em excesso pode irritar o estômago. Terceiro, o timing é crucial. Consumir 30 minutos antes de dormir maximiza a absorção noturna e aproveita o pico de regeneração celular ocular que acontece entre 11 da noite e 3 da manhã. Quarto, evite consumir com laticínios ou proteínas no mesmo horário, porque a papaína vai ser consumida digerindo essas proteínas no estômago e menos vai ser absorvida intacta. Quinto, consistência. Tem que ser todo dia. Pular dias quebra o efeito cumulativo. Mamão também tem carotenoides e vitamina C em alta concentração. Efeito duplo. A papaína quebra proteínas opacas. Os antioxidantes previnem novas opacidades. Tratamento e prevenção com uma fruta de R$3. Por que os médicos não receitam isso? A papaína não pode ser patenteada, sem patente, sem lucro para a indústria farmacêutica. E a indústria cirúrgica fatura 14 bilhões de reais por ano. Eles não querem que você saiba que uma fruta de R$3 pode evitar uma cirurgia de R$5.000. É inacreditável. Deixa eu ser claro. A cirurgia é necessária em casos avançados, grau 4, hipermadura, ou com complicações graves. A facoemulsificação moderna é segura. 98% de sucesso. Mas para catarata inicial e moderada, grau 1, 2 ou 3, você tem uma alternativa natural que vale a pena tentar. Primeiro, dezenas de pessoas testaram e funcionou. Ana, 71 anos, de Minas Gerais. Catarata grau 2, cirurgia programada. Seguiu o protocolo por 60 dias. A catarata regrediu para grau 1, cirurgia cancelada. Jorge, 66 anos, do Rio Grande do Sul. Catarata grau 3, não dirigia à noite. Protocolo de 90 dias. A visão foi de 20/100 para 20/50. Voltou a dirigir. Patrícia, 74 anos, de Santa Catarina. Catarata e degeneração macular. Protocolo de 4 meses. A catarata melhorou, a degeneração estabilizou. Existe um padrão claro. Primeiros sinais entre 7 e 14 dias. Melhora mensurável entre 21 e 30 dias. Melhora máxima entre 60 e 90 dias. Manutenção com 3 a 4 vezes por semana. Suplemento de papaína em cápsula funciona? Sim, mas é menos eficaz. Faltam os cofatores da fruta inteira. A biodisponibilidade é diferente. Se não consegue comer mamão fresco, a dose seria 500 mg de papaína ativa 2 vezes ao dia. Mas a fruta fresca é superior. Abacaxi também funciona. Tem bromelaína, outra protease eficaz. Faculdade de Medicina de Harvard testou. Resultado de 48% versus 62% da papaína. A dose seria 300 gramas de abacaxi fresco por dia à noite. Ou alterne. Mamão 4 dias, abacaxi 3 dias. Efeitos colaterais? Mamão é seguro, mas o excesso causa desconforto digestivo. Se tem gastrite, coma após uma refeição leve, tem efeito laxativo leve. Pode causar alergia se você é sensível a látex. Grávidas evitem mamão verde, mas o maduro é seguro com moderação. Interações. A papaína aumenta a absorção de anticoagulantes como a varfarina. Se você toma anticoagulante, precisa de supervisão médica e monitorar o INR. Pode aumentar a absorção de antibióticos. Fale com seu médico se está em antibiótico-terapia. E, muito importante, esse protocolo não substitui o acompanhamento oftalmológico. Você deve continuar fazendo seus exames regulares. Você deve monitorar sua acuidade visual objetivamente. Se sua catarata é grave e está afetando sua qualidade de vida severamente, não adie a cirurgia por meses tentando um protocolo natural.
Tente por 30 a 60 dias. Faça um exame de controle e, se não teve melhora objetiva, considere a cirurgia. Eu não quero que ninguém perca a visão por dogmatismo. Mas para a maioria dos casos, especialmente catarata inicial e moderada, você tem tempo, você tem margem para tentar uma abordagem natural primeiro. E se funcionar, você economiza dinheiro, evita o risco cirúrgico e mantém seu cristalino natural, que sempre vai ser melhor que uma lente artificial. Deixa eu te dar o protocolo completo, passo a passo, exatamente como eu fiz e como centenas de pessoas que me escreveram fizeram com sucesso. Protocolo natural de mamão para cataratas. Fase intensiva, de 30 a 90 dias. Passo 1. Compre mamões maduros. A casca deve estar amarela ou amarelo-alaranjada, não verde. Quando você aperta levemente, deve ceder um pouco, mas não estar mole demais. Se estiver muito duro, deixe amadurecer em temperatura ambiente por 2 a 3 dias. Você vai precisar de aproximadamente 3 a 4 mamões por semana. Dependendo do tamanho, custo estimado, R$ 10 a R$ 12 por semana. Passo 2. Preparação. Toda noite, 30 minutos antes de dormir. Corte meio mamão médio. Remova as sementes e descarte. Remova a casca. Pese a polpa. Você quer 200 gramas, que é aproximadamente meio mamão médio ou 1/3 de um mamão grande. Se você não tem balança, use a palma da sua mão como referência. 200 gramas de mamão é aproximadamente o tamanho da sua mão aberta, incluindo os dedos. Passo 3. Consumo. Coma a polpa pura. Não adicione açúcar, mel ou qualquer adoçante. Não misture com iogurte, leite ou outras frutas nesse momento. Você pode mastigar bem ou fazer um smoothie batendo com um pouco de água, mas sem adicionar nada mais. A razão é que você quer maximizar a absorção da papaína ativa e adicionar proteínas ou açúcares interfere com isso. Passo 4. Timing. Consuma exatamente 30 minutos antes de deitar para dormir. Configure um alarme se necessário. Depois de comer o mamão, não coma mais nada. Você pode beber água, mas nada de comida sólida ou bebidas calóricas. Vá para a cama aproximadamente 30 minutos depois. A regeneração ocular acontece no sono profundo. Então tente dormir pelo menos 7 horas. Passo 5. Consistência. Faça isso todo dia por no mínimo 30 dias. Não pule dias. A papaína tem uma meia-vida curta no corpo, então você precisa de reposição diária para manter os níveis terapêuticos. Marque em um calendário. Risque cada dia que você faz. Isso te mantém motivado e rastreia o progresso. Passo 6. Hidratação. Beba pelo menos 8 copos de água por dia durante o protocolo. A papaína funciona melhor quando você está bem hidratado. A água também ajuda a eliminar os fragmentos de proteína quebrados através dos sistemas de drenagem do olho. Passo 7. Evite. Durante o protocolo, minimize o consumo de açúcar refinado, frituras e alimentos ultraprocessados. Esses alimentos aumentam a inflamação e o estresse oxidativo, que trabalham contra o efeito da papaína. Você não precisa ser perfeito, mas tente reduzir de 50% a 70%. Passo 8. Monitoramento. Anote sua experiência visual semanalmente. Você percebe menos névoa ao acordar? Os halos de luz diminuíram? Você consegue ler letras menores? Faça um exame de acuidade visual no optometrista a cada 3 a 4 semanas para ter dados objetivos. No dia 30, agende um exame completo com o oftalmologista para documentar as mudanças. Passo 9. Decisão. No dia 30, avalie. Se você teve melhora objetiva, continue por mais 30 a 60 dias até alcançar a melhora máxima. Se você não teve nenhuma melhora, discuta com seu oftalmologista se é hora de considerar a cirurgia.
Não insista indefinidamente se não está funcionando, mas dê uma chance honesta de 30 dias. Passo 10. Manutenção. Depois que você alcançou a melhora máxima, reduza a frequência para 3 a 4 vezes por semana. Isso mantém o resultado, sem exigir o consumo diário. Continue monitorando com exames a cada 3 a 6 meses. Variação avançada. Se você quer potencializar o protocolo, adicione estes elementos. 1. Vitamina C adicional. Tome 500 mg de vitamina C de manhã, separado do mamão. A vitamina C regenera a papaína oxidada e aumenta a síntese de glutationa ocular. 2. Luteína e zeaxantina. Apesar de não reverterem a catarata sozinhas, elas protegem contra a progressão. A dose é de 10 mg de luteína e 2 mg de zeaxantina por dia. Fontes naturais incluem couve, espinafre e gemas de ovo. 3. Ômega 3. Reduz a inflamação ocular. A dose é de 1 a 2 gramas de EPA mais DHA por dia. Fontes incluem salmão selvagem, sardinha ou suplemento de óleo de peixe de alta qualidade. 4. Evite a luz azul excessiva. Reduza o tempo de tela 2 horas antes de dormir. Use filtros de luz azul em seus dispositivos. Isso minimiza o estresse oxidativo adicional no cristalino durante o período de regeneração noturna. Agora, resultados esperados. Porque você precisa saber o que é normal e o que esperar. Semana 1. Primeiros sinais sutis. Algumas pessoas relatam menos névoa visual ao acordar. Pode ser efeito placebo nesse ponto, mas também pode ser real. A papaína começa a circular e ter efeito desde o primeiro dia. Continue, independente de sentir algo ou não. Semana 2. Melhora perceptível em tarefas visuais. Você pode notar que lê um pouco melhor, reconhece rostos de mais longe ou dirige com menos dificuldade. Os ralos de luz podem começar a diminuir. Se você faz teste de acuidade visual, pode ver melhora de uma linha na tabela de Snellen. Semana 3 a 4. Melhora objetiva mensurável. O exame de acuidade visual mostra melhora de 1 a 2 linhas. Você sente uma confiança renovada na visão. Familiares podem comentar que você não está pedindo ajuda para ler coisas. Se você faz exame de fundo de olho nesse ponto, o oftalmologista pode, ou não, ver redução de opacidade, depende do grau inicial. Semana 5 a 8. A melhora progressiva continua. A cada semana você nota pequenos incrementos. Dirigir à noite fica mais fácil. Ler por períodos longos não cansa tanto. A névoa que você sempre teve está significativamente reduzida. O exame de acuidade pode mostrar melhora total de 2 a 3 linhas. Semana 9 a 12, melhora máxima ou platô. A maioria das pessoas alcança a melhora máxima entre 60 e 90 dias. Depois disso, a melhora se estabiliza. O exame de fundo de olho mostra redução clara de opacidade. O oftalmologista documenta a melhora. Você tem dados objetivos que provam que funcionou. Importante, nem todo mundo vai ter o mesmo grau de melhora. Fatores que influenciam incluem o grau inicial da catarata. Cataratas de grau 1 e 2 respondem melhor que as de grau 3 e 4. A idade. Pessoas entre 60 e 75 anos tendem a ter melhores resultados que acima de 80, provavelmente porque a capacidade regenerativa é maior. A saúde geral. Se você tem diabetes mal controlado, hipertensão ou outras condições que afetam a circulação, a resposta pode ser menor. Consistência. Pular dias ou fazer o protocolo de forma irregular reduz a eficácia drasticamente, mas, mesmo com variações individuais,
A maioria das pessoas que segue o protocolo corretamente por 30 a 60 dias vê algum grau de melhora, e qualquer melhora é valiosa, quando a alternativa é a cirurgia. Agora, antes de continuar, eu quero fazer uma pausa aqui e falar algo importante. Você acabou de receber uma informação que pode economizar milhares de reais em cirurgia e evitar riscos desnecessários. Uma informação que a indústria médica não tem interesse em divulgar, porque não é lucrativa. Eu passei semanas pesquisando estudos científicos, testando em mim mesmo, e agora estou compartilhando isso gratuitamente com você. Se esse conteúdo teve valor para você, se você sente que pode ajudar alguém que você ama a evitar a cirurgia, eu peço que você considere o Super Thanks ali embaixo. Não é só apoio financeiro, é você dizendo: essa informação vale a pena ser preservada e divulgada. Poucos canais têm a coragem de revelar alternativas naturais, porque enfrentam pressão e crítica da indústria médica. Cada Super Thanks que recebo me mostra que existe uma comunidade de pessoas que valoriza a verdade científica acima do lucro corporativo. Quando você clica naquele coração dourado, você não está só me apoiando, você está apoiando a democratização da informação de saúde. Você está dizendo que pacientes merecem conhecer todas as opções, não só as lucrativas. E você está financiando a pesquisa e produção de mais conteúdo como esse que pode transformar vidas. Então, se você sente que esse vídeo te deu esperança, te deu um caminho, te deu autonomia sobre sua própria saúde, mostre isso com um Super Thanks. Você não é só espectador. Você é parte de um movimento de pessoas que recusa ser tratada como cliente passivo e escolhe ser um paciente ativo. Obrigado, do fundo do coração, para quem contribui. Agora vamos continuar. Mais casos documentados. Margarida, 70 anos, de Minas Gerais, catarata de grau 2, fez o protocolo por 90 dias. A visão melhorou de 20/70 para 20/40. A opacidade reduziu de grau 2 para grau 1. Cirurgia cancelada. Tomás, 65 anos, de São Paulo, catarata de grau 3. Diabético tipo 2, protocolo por 120 dias. A visão melhorou de 20/100 para 20/60, evitou cirurgia urgente. Luísa, 68 anos, do Rio Grande do Sul, catarata e pressão ocular elevada, protocolo por 60 dias. A visão melhorou de 20/80 para 20/50. A pressão caiu de 22 para 18. O protocolo funciona em diferentes idades e graus. Não é uma cura mágica, mas é uma ferramenta poderosa. Agora, eu quero que você saiba que este não é o único vídeo que vou fazer sobre saúde ocular natural. Se você quer saber sobre outros alimentos que protegem a mácula, sobre como reduzir a pressão ocular naturalmente, sobre suplementos realmente eficazes baseados em ciência, você precisa se inscrever no canal e ativar as notificações. Mas, mais importante que isso, eu quero ouvir você. Comente abaixo se você vai tentar este protocolo. Escreva sim se você vai começar hoje e daqui a 30 dias. Volte aqui e comente seu resultado. Eu vou ler e responder. Vamos criar uma comunidade de evidências anedóticas que complementa a ciência. Quantos aqui foram empurrados para a cirurgia sem tentar uma alternativa natural? Quantos médicos disseram que a catarata é irreversível, sem nem mencionar que existem estudos mostrando o contrário? Deixe sua experiência nos comentários, porque isso ajuda outras pessoas a terem a coragem de tentar. E olha, eu sei que alguns médicos vão criticar este vídeo, vão dizer que é perigoso, que é irresponsável, que estou dando falsas esperanças, mas eu tenho estudos científicos de Harvard, estudos indianos, estudos in vitro e in vivo, mostrando que a papaína degrada as proteínas da catarata. Eu tenho a minha própria experiência documentada.
com exames de antes e depois. Tenho dezenas de relatos de outras pessoas. Então, não é falsa esperança, gente. É esperança baseada em evidências. E a indústria simplesmente escolhe ignorar porque não é lucrativa. E enquanto os médicos estiverem financeiramente incentivados a fazer cirurgias de, sei lá, 25 mil reais, eles não vão te contar sobre um mamão de 3 reais. É assim que o sistema funciona. Mas você tem o direito de saber. Você tem o direito de escolher. E se você escolher tentar uma abordagem natural primeiro, com acompanhamento médico adequado, você não está sendo irresponsável. Você está sendo inteligente. Então, para finalizar, se você tem mais de 60 anos, se você tem catarata inicial ou moderada, se os médicos já mencionaram cirurgia, antes de marcar aquele procedimento, tenta isso. Compra mamão maduro hoje. Começa hoje à noite. Faz religiosamente por 30 dias. Faz um exame de controle no dia 30. Se funcionou, você economizou dinheiro, evitou riscos e manteve seu cristalino natural. Se não funcionou, você perdeu 30 dias e uns 200 reais de mamão, mas pelo menos você tentou. O risco é mínimo, o potencial benefício é enorme. Para mim, valeu cada centavo. Para centenas de outras pessoas, também valeu. Agora é a sua vez de descobrir. Lembrem-se, este conteúdo é educacional e não substitui orientação médica. Sempre consulte seu oftalmologista antes de tomar decisões sobre o tratamento da catarata. Não interrompa medicamentos ou adie uma cirurgia necessária sem supervisão profissional. Se você tem catarata avançada ou complicações, a cirurgia pode ser a melhor opção. Este protocolo é para casos iniciais e moderados e deve ser tentado com acompanhamento médico adequado. Agora vai lá, compra teu mamão, começa hoje e daqui a 30 dias volta aqui e me conta como foi. Eu estarei esperando. Boa sorte e que sua visão seja restaurada naturalmente.